Imagine que você é o capitão de um galeão mercante carregado de especiarias e prata, navegando pelas águas perigosas do Caribe em meados de 1715. O sol está a pino, o calor é sufocante e o horizonte parece uma linha infinita de azul, onde o céu e o mar se fundem em uma miragem enganosa. De repente, o vigia no alto do mastro grita: "Vela à vista!" Seu coração acelera, mas ao ajustar o telescópio, você solta um suspiro de alívio. No mastro da embarcação que se aproxima, tremula orgulhosamente a Union Jack, a bandeira da Marinha Real Britânica. Você presume estar seguro, talvez até protegido por um aliado contra os predadores que infestam essas rotas. Mas o que você não sabe, e o que muitos capitães aprenderam tarde demais, é que aquela peça de tecido colorido é a maior mentira já contada em alto mar. Na era de ouro da pirataria, a bandeira preta com a caveira e ossos cruzados, o famoso Jolly Roger, era raramente o primeiro símbolo que uma vítima via. Na verdade, o verdadeiro terror começava com uma camuflagem psicológica, onde o pano no mastro era apenas o isca para uma armadilha mortal, executada com precisão cirúrgica e um cinismo absoluto. A identificação no mar, naquela época, era um jogo de adivinhação baseado em memórias visuais e manuais de sinalização precários. Sem rádio, sem radar e sem qualquer forma de comunicação instantânea, um navio no horizonte era um enigma completo, até que estivesse a poucas milhas de distância. Os piratas sabiam que o mar era um território regido pela paranoia e que qualquer navio que mostrasse suas verdadeiras intenções de longe veria sua presa fugir ou se preparar para uma resistência feroz. Por isso, a falsificação de bandeiras, uma tática conhecida como false colors, ou cores falsas, tornou-se a ferramenta de sobrevivência e lucro mais importante para nomes como Barba Negra ou Bartholomew Roberts. Eles não eram apenas guerreiros, eram mestres do disfarce. Eles possuíam baús repletos de bandeiras de todas as nações marítimas importantes: Inglaterra, França, Espanha, Holanda e até pavilhões comerciais específicos. A escolha da bandeira não era aleatória. Ela dependia inteiramente de quem era o alvo e de qual nacionalidade causaria menos alarme naquele quadrante específico do oceano. O processo de aproximação era uma dança lenta e angustiante. Quando um navio pirata avistava uma fumaça ou uma vela, o capitão primeiro tentava identificar a nacionalidade da presa através da silhueta do casco e do corte das velas. Se o alvo parecia ser um navio mercante espanhol, os piratas rapidamente hasteavam a bandeira da Espanha, fingindo ser um navio irmão ou uma escolta oficial. Para tornar a ilusão perfeita, eles iam além do tecido. Os piratas escondiam suas armas pesadas atrás de lonas ou tábuas de madeira falsas, transformando um navio de guerra em uma embarcação de aparência inofensiva e lenta. Eles também forçavam a maior parte da tripulação a se deitar no convés ou a se esconder nos porões, deixando visíveis apenas alguns marinheiros, vestidos com roupas que correspondiam ao disfarce escolhido. Se o navio fosse espanhol, os piratas no convés poderiam até usar chapéus ou trajes que remetessem à marinha de Filipe V. Era um teatro de sobrevivência, onde um único detalhe errado poderia significar uma batalha sangrenta que os piratas preferiam evitar. À medida que as duas embarcações se aproximavam, a tensão no navio pirata era quase insuportável. Eles precisavam chegar a uma distância de tiro de pistola, cerca de 300 metros ou menos, antes de revelar sua verdadeira identidade. Se o capitão mercante ficasse desconfiado e alterasse o curso, o pirata teria que decidir se iniciava uma perseguição exaustiva ou se mantinha o blefe. Muitas vezes, os piratas usavam sinais de socorro falsos para atrair o alvo. Eles podiam inclinar o navio propositalmente para parecer que estavam fazendo reparos ou disparar um canhão de sinalização, o que nos códigos navais da época significava um pedido urgente de ajuda ou uma saudação. O capitão mercante, movido por um senso de solidariedade marítima ou pela obrigação de seguir protocolos, frequentemente reduzia a velocidade das velas, permitindo que o lobo se aproximasse da ovelha sem disparar um único tiro de aviso. O mar, que deveria ser um espaço de regras rígidas,
tornava-se um salão de espelhos onde a bondade humana era usada como arma. Um dos elementos mais curiosos dessa estratégia era o livro de sinais. Capitães piratas experientes, como Edward Lowe, frequentemente capturavam oficiais de comunicações e roubavam seus livros de códigos secretos. Isso permitia que os piratas respondessem a perguntas feitas por meio de bandeiras de sinalização coloridas. Se o mercante perguntasse, "De onde você vem?", o pirata consultava o livro e içava a combinação correta de flâmulas para responder, "De Cádiz" ou "De Londres". Essa comunicação visual criava uma falsa sensação de segurança burocrática. O capitão da vítima, vendo a resposta correta subir pelo mastro inimigo, relaxava a guarda. Ele não imaginava que, abaixo da linha d'água daquele navio amigo, dezenas de homens sedentos de sangue estavam afiando cutelos e preparando granadas de mão em um silêncio absoluto, esperando apenas o comando final para o bote. A verdadeira mudança de situação ocorria quando a distância era curta demais para qualquer manobra de fuga eficaz. Nesse momento, o ar no convés pirata mudava drasticamente. O capitão dava a ordem, e a bandeira falsa era arriada com uma velocidade impressionante. Em seu lugar, subia o pavilhão negro. Mas aqui reside um detalhe técnico que a cultura popular muitas vezes ignora. O ato de hastear a bandeira preta não era apenas para assustar. Era uma mensagem legal e psicológica clara. Nos códigos marítimos informais, a bandeira preta significava que, se o navio se rendesse imediatamente, a tripulação seria poupada. Se o alvo resistisse, os piratas podiam içar uma segunda bandeira, geralmente de cor vermelha sólida, o Bloody Red, que significava sem quartel, ou seja, ninguém seria deixado vivo após o ataque. O impacto visual dessa troca súbita de cores, do azul ou vermelho nacional para o negro fúnebre, causava um colapso psicológico instantâneo na tripulação mercante, que passava do alívio ao pavor em segundos. A transição da mentira para a verdade era o clímax da operação. Quando o pano negro era desdobrado ao vento, os piratas escondidos saltavam de seus esconderijos com um grito ensurdecedor, removendo as coberturas dos canhões e revelando as fileiras de metal prontas para cuspir fogo. O cheiro de pólvora e o som do metal batendo contra o convés preenchiam o ar antes mesmo do primeiro tiro. Para o capitão mercante, a percepção da traição era um golpe devastador. Ele percebia que cada movimento que fizera nos últimos 30 minutos, cada ajuste de vela para facilitar a aproximação do outro navio, tinha sido um passo em direção à sua própria ruína. A improvisação pirata transformava a infraestrutura da lei e da ordem marítima em uma ferramenta de caos. Eles não apenas subvertiam a bandeira, eles subvertiam o conceito de confiança que permitia o comércio global funcionar. Há relatos de casos em que essa tática foi levada ao extremo do absurdo. Alguns piratas, ao perceberem que o navio que perseguiam era muito mais forte do que imaginavam, talvez uma fragata de guerra disfarçada de mercante, mantinham a bandeira falsa até o último momento e chegavam a trocar saudações cordiais com o inimigo enquanto passavam lado a lado, rezando para que seus disfarces não fossem descobertos. O risco era duplo. Se fossem pegos usando bandeiras falsas por um navio de guerra real, eles seriam tratados não como combatentes, mas como criminosos comuns destinados à forca, perdendo qualquer direito a um julgamento justo sob as leis da guerra. A vida de um pirata era um equilíbrio constante entre a audácia de um mestre do teatro e o desespero de um homem que sabe que a corda do carrasco está sempre a um erro de distância. A eficácia dessa tática era baseada puramente no comportamento humano e na necessidade de ordem. O comércio marítimo dependia de rotas previsíveis e de identificações claras, e os piratas exploravam justamente essa necessidade de previsibilidade. Eles transformaram o pavilhão, que deveria ser o símbolo da proteção do Estado, em uma máscara para a anarquia. O sucesso de piratas como Black Bart, que capturou centenas de navios em sua carreira, não se deveu apenas à sua força de combate, mas à sua capacidade de enganar o olho humano e de manipular as expectativas sociais de seus alvos. Ele sabia que, no vasto e isolado oceano,
A percepção é a única realidade que importa. Um pedaço de linho tingido de forma barata tinha mais poder para paralisar um navio do que uma bateria inteira de canhões de ferro, se fosse usado no momento e do jeito certo. Mesmo quando a pirataria começou a ser combatida com mais vigor pelas marinhas nacionais no final da década de 1720, a tática das cores falsas continuou a ser um problema persistente. As marinhas oficiais, ironicamente, começaram a adotar táticas semelhantes para caçar os piratas, criando um jogo de espelhos onde ninguém sabia ao certo quem era quem no horizonte. Navios de guerra se passavam por mercantes vulneráveis para atrair piratas, que por sua vez se passavam por navios de guerra para afugentar competidores. A confiança no mar foi permanentemente erodida durante esse período, forçando a criação de novos sistemas de verificação e passaportes marítimos mais complexos. A era de ouro da pirataria chegou ao fim, não apenas por causa da força militar, mas porque o mar se tornou um lugar onde a identidade de um navio precisava ser provada com mais do que apenas um pedaço de pano tremulando ao vento. A história dessas bandeiras falsificadas nos ensina que, na luta pela sobrevivência e pela riqueza, a primeira arma a ser disparada é quase sempre a desinformação. Os piratas não eram apenas brutamontes com espadas. Eram estrategistas que entendiam que o medo e a confusão são multiplicadores de força muito mais eficazes do que o chumbo e o aço. Eles navegavam em uma zona cinzenta onde a lei era uma sugestão e a sobrevivência dependia da habilidade de parecer algo que você não era. Ao olhar para trás, percebemos que a tática de se aproximar furtivamente sob uma bandeira de amizade é uma metáfora poderosa para os perigos ocultos que ainda enfrentamos em diferentes contextos modernos. No fim das contas, a lição deixada pelos lobos do mar é simples e brutal. A bandeira que nos oferece segurança hoje pode ser a mesma que nos conduzirá ao abismo amanhã. O perigo mais mortal raramente vem com um aviso. Ele geralmente chega com um sorriso e uma saudação amigável.